Hello, my students, que é a professora Joslene. Então, vamos para mais uma aulinha de inglês. Dessa vez, nós vamos fazer a correção da nossa atividade que ficou da aula passada. Foi posta na plataforma 2 videoaulas e uma atividade relacionada a esse assunto. Esse mês, nós vamos trabalhar com o passado simples e o presente perfeito. Nós vamos diferenciar o uso desses tempos verbais. Então, a princípio, a gente vai trabalhar com o passado simples, também chamado de simple past em inglês. Passado simples, ele expressa fatos ocorridos em um tempo determinado no passado. E em inglês é bastante interessante você identificar o verbo na frase, no contexto, e diferenciar o verbo regular de um verbo irregular. Tá bom? Vamos analisar aqui nessas duas frases que nós colocamos aqui, ó. Essas duas frases têm duas palavras destacadas, que são os verbos. Um verbo é regular. Por que é regular? Porque ele tem uma terminação ED. Então, todo o verbo regular, na sua forma passada, ela tem a terminação ED. O outro verbo é um verbo irregular, porque ele tem uma forma de passado específica, né? Ele não segue regras. Então, vamos analisar aqui, ó. They talked about it yesterday. Né? Eles conversaram sobre isso ontem. Também tem uma ideia de tempo aí. Yesterday, ontem. Então, é uma ação acabada, uma ação que já ocorreu num tempo determinado do passado. E we were in home last night. Nós estávamos em casa na noite passada. Né? Estávamos, aí é o passado do verbo to be, né? Que é um verbo irregular, o verbo to be. E no finalzinho nós temos também uma ideia de passado, que é o last night, que é na noite passada, na noite anterior, certo? Os verbos regulares, como eu já falei, tem um sufixo ed à sua forma básica. Por exemplo, o verbo na forma básica, que é o mesmo que infinitivo do verbo to talk, a gente retira esse to e acrescenta o ed, talked. Então, o verbo falar, no caso, no passado simples, em inglês, ele fica talked, que corresponde ao nosso pretérito perfeito e imperfeito em português. Então, nós temos essa forma de passado em inglês. To walk, walked. Então, o verbo caminhar, né? Esse verbo, ele fica com a terminação dele, é um verbo regular. O interessante da questão de colocar o verbo no passado em inglês é que ele permanece invariável. Né? Ele só tem uma única forma para nós utilizarmos em todas as pessoas do tempo. Os verbos irregulares, eles possuem uma forma específica e modificada, ou não nas conjugações. Né? Então, a gente vai ter que memorizar alguns verbos irregulares. Isso vai dependendo do grau de estudo e de nível de conhecimento que a gente vai adquirindo com o longo dos anos. Aqui no caso, to sell, que é o verbo vender, o passado é sold. To go, que é o verbo ir, o passado é o went. Então, não segue regra, é o passado do verbo, ele tem uma forma específica de passado. Esses verbos são irregulares porque não tem a terminação ed. Aqui, olha só, o que nós podemos analisar aqui? Nós temos nessa primeira coluna aqui um verbo regular conjugado em todas as pessoas. Né? Nós vamos observar que ele não se flexiona, ele permanece invariável. Ele tem uma única forma. Né? Acrescentou o ed, pronto. Ele é utilizado assim para todas as pessoas, tanto do singular como do plural. Aqui do outro lado da coluna, nós temos verbos irregulares, que tem uma forma específica. O verbo to go é o went, mas também ele permanece invariável. Ele não mudou, ele ficou I went, he went, they went. Ele permaneceu a mesma forma para todas as pessoas. E nós temos uma exceção de um verbo irregular que ele modificou em algumas pessoas, que é o verbo to be.
Ó, observem aí que o verbo to be, ele tem duas formas de passado, que é o was e o were. Então, no singular, geralmente nós usamos o was, I was, he was, she was, it was. É a primeira pessoa e a terceira pessoa do singular. E no plural, com a primeira pessoa, a segunda e a terceira, nós usamos o were. We were, you were, they were. Aqui é a estrutura, né, do verbo to be no passado. Agora vamos aqui para o nosso exercício, nossa atividade, que foi a que ficou da aula passada. Olha, essas palavrinhas vermelhas são as respostas que estão corretas. Você teria que fazer o quê? Completar o texto usando o passado dos verbos que estão entre parênteses. No caso, last night, Susan go é um verbo irregular, então passado de go, went. To her friend's birthday party. She dance é um verbo terminado em E, então a gente só acrescenta a letrinha D. Então ficou danced. With her boyfriend and it, ficou ate, é um verbo irregular, né? E comeu bolo, ate cake. After they left, que é o passado de leave, também é um verbo irregular. Depart. Susan and her boyfriend decided. Olha, mais um verbo regular terminado em E. Os verbos terminados em E a gente só complementa com a letrinha D. To go and watch a movie at the theater. They saw, que é o passado de see, que é um verbo irregular. The new Transformers movie. And then they went home. When she got, passado de get, conseguir ficar, né, em casa. Susan took, que é o passado de take, também é um verbo irregular. A shower and fell asleep quickly. Fell é o passado de fall, que também é um verbo irregular. Aqui mais uma questão, que a resposta certa é a letra B, que é